Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com a segunda aula de Matemática Zero 2.0 com o assunto tabuada. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim vocês vão ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente! Tabuada. A tabuada, como vocês bem sabem, é um conjunto de tabelas com operações extremamente básicas que envolvem números inteiros, operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Muita gente acha que tabuada é só a tabuada de multiplicação. Não! Existe a tabuada da adição, da subtração, da multiplicação, que todo mundo conhece, e finalmente a tabuada da divisão. É importante que você conheça essas 4 tabuadas. E para que isso serve? Isso serve para que você possa ficar mais rápido e mais preciso em muitas das operações comuns que você vai realizar em uma prova. Então, para quem é vestibulando ou concurseiro, vocês já sabem, muitas continhas são feitas ao longo das provas de exatas. Nada melhor, então, do que otimizar o tempo que você utiliza para realizar essas questões. Como que você faz isso? Um dos modos é dominando a tabuada. O pleno conhecimento da tabuada permite a existência de cálculos mais ágeis e com maior precisão, mesmo nas contas mais complexas. Basicamente, o que eu disse, né? Vantagens da tabuada. Quais são as vantagens da tabuada? Aumento sensível da precisão de cálculos, aumento sensível na velocidade. Então você vai adquirir tanto o aumento de precisão quanto o aumento de velocidade. Por que existe esse aumento de precisão? Por exemplo, muita gente conta no dedo 8 mais 7. Aí vai lá, 8 mais 7 é 14 e errou, 8 mais 7 é 15. Ao passo que a pessoa que sabe o valor de 8 mais 7, por exemplo, possui uma chance muito menor de errar. Além disso, pessoal, você vai ter uma diminuição sensível da fadiga mental em processos longos, provas. Imagina toda hora, 8 mais 7, deixa eu contar, 9 mais 3, enfim, ao longo da prova você encontra várias continhas. Se você tiver que parar, pensar, contar no dedo cada continha, você vai perder muito tempo e, lógico, você vai se desgastar. Ao invés de, entre aspas, ficar perdendo tempo no problema, que é o que vai dar o seu ponto, você vai ficar perdendo tempo em continha. E você pode errar aquela continha. Então, nada melhor do que aprender a tabuada. E otimização. O raciocínio passa a ser mais focado na estrutura do problema. Ou seja, você deixa de pensar em continha de somar, continha de subtrair, para justamente pensar na estrutura do problema. Ou seja, montar a equação, dividir o problema em casos. Em outras palavras, a conta passa a ser a solução, não o problema. Continuando, pessoal, você não vai memorizar a tabuada em um dia. Eu deixo bem claro isso. Nerk, eu vou decorar todas as tabuadas em 3 horas, em 1 hora. Isso não vai acontecer. É lógico, cada caso é um caso. A menos que você tenha uma memória excepcional, isso não vai acontecer. E nem é para acontecer, né, pessoal? O que você vai fazer? Você vai estudar 10 minutos por dia, todos os dias. E você fazendo isso, gradativamente, você vai adquirir o pleno conhecimento da tabuada. Aliás, para quem já fez um bom ensino fundamental, essa parte deve ter sido essencial para vocês. Muitos de vocês que estudaram em boas escolas e que aprenderam as 4 tabuadas vão ter menos dificuldade nessa altura do campeonato. Mas mesmo, enfatizo, mesmo aqueles que não tiveram contato com a tabuada, vale a pena, desde que você dedique no máximo 10 minutos por dia. Mais do que isso, você vai estar perdendo tempo. E o domínio da tabuada da multiplicação torna a tabuada da divisão imediata. Eu pulei um item e já falo. Ou seja, se você sabe tabuada da multiplicação, entre aspas, é uma tabuada a menos para saber. A tabuada da divisão, para quem sabe multiplicação, é muito fácil. As tabuadas que você tem que tomar cuidado na multiplicação são as tabuadas do 6, do 7 e do 8. Muita atenção com elas, é onde muita gente costuma errar. Conhecer a tabuada também torna possível a realização de vários cálculos mentais, que inclusive, pessoal, é o foco da nossa próxima aula. Dica: não tente calcular a tabuada. O que eu quero dizer com calcular a tabuada? Por exemplo, eu pergunto para você, quanto dá 8 vezes 7? 8 vezes 7, aí você para,
pensa 10 segundos. Ah, sim, 56. Se você demora para responder, você não sabe a tabuada de cabeça. Treine um pouquinho mais. É isso que eu digo, calcular a tabuada. O importante é que o desgaste mental com a tabuada seja o menor possível. A resposta deve sempre, sempre, sempre estar na ponta da sua língua. E para te ajudar, existe na descrição desse vídeo uma tabuada gratuita. Faça o download, é de graça. Você não precisa torrar o seu dinheiro para comprar uma tabuada. Eu te dou uma de graça. Vamos lá então, gente. Adição, primeiro quadro. Então aqui você tem uma tabela com a adição dos 20 números de 1 até 20, lógico, né? Então você tem 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3, até 1 mais 20. Eu acho interessante que vocês guardem esses valores de 1 até 20 porque eles são muito comuns. Na multiplicação e na divisão, eu não acho interessante guardar os valores além do 10. Até porque no algoritmo da divisão e da multiplicação, você dificilmente vai utilizar um valor maior que 10. Na soma e na subtração, vale sim a pena, na minha opinião, que você guarde os 20 primeiros valores para cada tabuada. Então você vai fazer 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3, até 1 mais 20. A tabuada do 1, na adição, é muito fácil. O tempo que você vai perder nela é quase nulo. Aí você parte para a tabuada do 2, bem rápida também, a do 3, e assim sucessivamente. Eu vou tirar o meu mouse, eu quero que você pause o vídeo e se familiarize com a tabuada da adição. Beleza, pessoal? Posso continuar? Então vamos lá, quadro 2. No quadro 2 a gente tem a continuação da tabuada da adição. A gente viu a tabuada para os 5 primeiros números, do 1 até o 5, e aqui nós estamos vendo a tabuada do 6 até o 10, os 5 números seguintes. Eu vou colocar o meu mouse do lado, você pode pausar o vídeo, se familiarizar também com essa tabuada. Posso continuar, pessoal? Agora, pessoal, a gente tem a tabuada da subtração. Está aqui para vocês no vídeo, vou colocar o meu mouse aqui do lado. Você pode pausar e dar uma olhada na tabuada da subtração. Não se preocupa, nesse primeiro momento, em guardar a tabuada. É só para você dar uma olhada, coisa rápida. Coisa de 10 segundos, aí você avança o quadro. Continuando, pessoal, subtração quadro 2. Eu vou colocar meu mouse aqui do lado para que você possa observar. Aqui, obviamente, você tem as tabuadas do 6 até o 10. E agora a gente vai para a tabuada da multiplicação. Conforme eu falei para vocês, a tabuada da multiplicação não é muito prática se ela for além do 10. Do 1 até o 10 está mais do que suficiente. Então nós temos para o 1, para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5. Obviamente, a tabuada do 1 é quase imediata. A tabuada do 2, muita gente conhece também. A tabuada do 5 é quase imediata também, muito fácil. A tabuada do 3 e do 4 vai pegar um pouquinho para muita gente que não tem tanta familiaridade com a tabuada. Vamos avançar o quadro. Quadro 2, pessoal. Aqui nós temos a pior parte da tabuada de multiplicação, que é a tabuada do 7, do 8 e do 6. 6, 7 e 8, né? Essas três tabuadas costumam causar muita confusão. Então é importante que você tenha uma maior dedicação nelas. Depois nós temos a tabuada do 9, muito fácil, e a tabuada do 10, que é quase imediata. Muito fáceis essas duas. Continuando, pessoal, divisão quadro 1. É importante que você também saiba a tabuada da divisão. E como vocês percebem facilmente, ela é quase que uma aplicação imediata da multiplicação. Quer ver? Ó? 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Aqui desse lado, essa primeira coluna, é o quê? É justamente toda a tabuada do 3 na multiplicação. A mesma coisa acontece aqui, ó. Toda essa primeira coluna é toda a tabuada do 4 na multiplicação. Então, se vocês estão acostumados, se vocês dominam a tabuada da multiplicação, a tabuada da divisão é quase que imediata. Conhecer uma tabuada ajuda muito nas tabuadas seguintes, principalmente quando são operações contrárias. Por exemplo, multiplicação e divisão, soma e subtração. Eu não vou falar para vocês cálculo por cálculo, porque a gente vai perder muito tempo e não é essa a proposta dessa aula. A proposta é que você se torne autodidata. Eu vou dar as dicas gerais nos próximos quadros para que você possa tornar a compreensão e a memorização dessas tabelas o processo mais tranquilo possível. Então vamos lá.
Divisão quadro 2, aqui nós temos a continuação da divisão. Novamente você percebe que a primeira coluna são os resultados da tabela da multiplicação. Então, por exemplo, aqui nós temos a tabuada do 8, 8, 16, 24, 32 e assim sucessivamente para todas essas tabuadas. Eu vou colocar meu mouse aqui do lado para que você possa novamente dar uma olhada na tabuada da divisão na parte final, no quadro 2. Continuando, pessoal. Como memorizar a tabuada? Bom, agora é que eu cheguei no ponto onde eu queria. Todas as tabuadas que eu apresentei para vocês, vocês podem pausar o vídeo a qualquer momento, olhar na tela, sem precisar, se você quiser, baixar essa tabuada que eu coloquei à disposição de vocês no vídeo. Então você pode vir todo dia aqui no YouTube, abrir esse vídeo e olhar a tabuada. Pausa o vídeo, olha, e aí você não tem que ter o trabalho de carregar mais nada. Muitas vezes também você baixa a tabuada, não lembra mais em que lugar do computador você colocou. A gente pode fazer a coisa de uma maneira muito prática. Então vamos lá, gente. Como que a gente memoriza todas as tabuadas de multiplicação, divisão, soma e subtração? A memorização da tabuada vai ser feita em fases, em processos curtos, na verdade. Cada fase, pessoal, depois de concluída, vai permitir que você passe para uma fase um pouco mais complicada. Da mesma forma que num jogo, para quem joga, esse tipo de situação é bastante comum. E uma coisa importantíssima, eu friso isso, eu vou ser chato com isso, porque eu não quero que vocês percam muito tempo. Todos os dias, vocês vão se dedicar no máximo em 10 minutos nesse processo. Mais do que 10 minutos, vocês vão estar perdendo tempo. Estudou 10 minutos, aí você passa a estudar todos os demais assuntos, que pode ser a ordem do seu cursinho, ou se você estiver estudando por conta, um outro assunto um pouco mais complicado. Mas é importante, não perca mais de 10 minutos por dia com tabuada. É desperdício de tempo. Falar em voz alta ajuda bastante na memorização. Por exemplo, 1 vezes 2, 1 vezes 3, se bem que a tabuada do 1 é fácil. 3 vezes 7, 4 vezes 7 e assim sucessivamente. Fale também o resultado. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 7, 28 e assim sucessivamente. É lógico que você não precisa gritar, fala baixinho, mas falar ajuda muito no processo de memorização. No quadro seguinte, a gente vai mostrar como exemplo as fases da memorização, para que você possa se organizar nesse processo de aprendizado. A gente vai dar um exemplo curto e você vai poder aplicar esse mesmo exemplo no aprendizado das demais tabuadas. Então vamos lá. Exemplo, tabuada de multiplicação. A tabuada de multiplicação é dividida em 10 tabuadas menores, que a gente também vai chamar de tabuadas. Então a gente vai ter a tabuada do 1, a tabuada do 2 e assim por diante. A primeira fase vai ser aprender cada uma das 10 tabuadas de multiplicação na ordem. O que eu digo na ordem? Tabuada do 1, é ridículo, você faz isso em 1 segundo. Tabuada do 2, tabuada do 3 e assim sucessivamente. No comecinho do processo dá para pegar 2 ou 3 tabuadas por dia, é muito fácil. Depois, claro, né? Uma tabuada por dia, no máximo 10 minutos. Fase 2. Depois que você estiver bem, que você tiver craque nessa primeira fase, obviamente você vai passar para a fase 2. Qual é a fase 2? Alternar a ordem dos elementos de cada tabela. Vou explicar. Por exemplo, você fez a tabuada do 3. Você fez 1 vezes 3, 2 vezes 3, 3 vezes 3, 4 vezes 3, até 10 vezes 3, né? Nessa ordem. E lógico que você falou todos esses elementos, todos os resultados. 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, e assim sucessivamente. Depois que você ficar craque nessa fase, você vai passar para essa fase na qual você vai alternar os elementos. Então, por exemplo, a tabuada do 3, você vai fazer, por exemplo, 4 vezes 3, 12, 9 vezes 3, 27, 8 vezes 3, 24. Perceba que eu estou falando os números fora da ordem, mas ainda dentro da tabuada do 3. É isso que é importante para que você possa fixar. Feita a fase 1, concluída a fase 2, supondo que você novamente se torne um craque, lógico que você vai passar para a fase 3. Na fase 3, você vai misturar as 10 tabuadas de multiplicação e vai repetir mentalmente cada valor. Então, depois que você terminou a tabuada do 3, tabuada do 4, tabuada do 5, falou a tabuada do 3 fora de ordem, tabuada do 4 fora de ordem,
tabuada do 5 fora de ordem, e assim sucessivamente com todas as 10 tabuadas, agora você vai começar a brincar entre as tabuadas. Você vai falar elementos que são de tabuadas distintas dentro da multiplicação. Por exemplo, 3 vezes 7, 21. 9 vezes 2, 18. 6 vezes 3, 18. 7 vezes 4, 28. Perceba que eu estou misturando elementos, mas que ainda assim eu estou dentro da tabuada da multiplicação. E finalmente, pessoal, fase 4. Você deve adquirir velocidade. Se a resposta mental para cada tabuada for instantânea, você domina a tabuada. Quer ver um exemplo? Vou falar para vocês agora. 8 vezes 7. Se você demorou mais do que meio segundo para responder, tá ruim, tem que treinar mais. Quer ver, ó? 8 vezes 7. Deixa eu pensar, vamos lá. Já sei, 56. Demorou muito. 8 vezes 7, 56. Agora está rápido. 7 vezes 3, 21. 6 vezes 4, 24. A resposta tem que ser imediata, na ponta da língua. Não pode titubear, não pode hesitar. Continuando, pessoal. Exemplo prático. Tabuada do 6, multiplicação. Então vamos lá. Aqui nós temos a tabuada do 6. O que você vai fazer? A primeira fase é aprender a tabuada do 6 na ordem. Então a gente vai fazer 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18. E assim por diante, até 10 vezes 6, 60. Aí você fecha os olhos e tenta falar mentalmente, sem olhar para essa tabela. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18. Se você não errou absolutamente nada, você vai partir para a tabuada do 7. Lógico que antes de ter feito a tabuada do 6, você fez isso com a tabuada do 5, do 4 e assim por diante. Na verdade, você pode escolher, aqui é um pouco livre. Se você quiser, você pode ver primeiro todas as tabuadas na ordem e depois começar a falar todas as tabuadas fora de ordem. Ou, se você preferir, você fala uma tabuada e logo depois você fala essa mesma tabuada fora de ordem. Tanto faz, o que você preferir, dá certo do mesmo jeito. E uma coisa importante que eu vou frisar: se você não conseguir concluir um processo em 10 minutos, deixe para o dia seguinte. Por exemplo, vamos supor que a tabuada do 6 está muito difícil. Não tem problema, deixa para o dia seguinte. Vamos supor que você tenha feito até o 7 vezes 6, 42. Tá bom demais, continua no dia seguinte. Não perca mais do que 10 minutos em cada tabuada. E não se esqueça, conforme eu já falei, máximo de 10 minutos. E aqui, pessoal, continuando, fase 2. Depois que você passou da fase 1, você vai, obviamente, para a fase 2. Qual é a fase 2? Alternar a ordem dos elementos que estão na tabela. Então, por exemplo, a gente tinha 1 vezes 6, 2 vezes 6, 3 vezes 6, 4 vezes 6. Aqui não. Aqui a ordem está totalmente aleatória. 7 vezes 6, 10 vezes 6, 2 vezes 6. Perceba que essa ordem está completamente aleatória. Mas, se você ainda for capaz de falar todos esses produtos de maneira correta e rápida, você está extremamente treinado. Então, por exemplo, 7 vezes 6, 42. 10 vezes 6, 60. 2 vezes 6, 12. E uma coisa que eu friso, que eu deixo claro para vocês, é que aqui eu escrevi. Você não precisa escrever no papel. Pensa numa tabuada qualquer, por exemplo, a tabuada do 3. Aí você pensa 3 vezes 4, 3 vezes 7. Pensa fora da ordem e procura antecipar o resultado do cálculo. Se você conseguir fazer isso com toda uma tabuada, por exemplo, a tabuada do 6, muito bem, você está bastante treinado nessa tabuada. E lógico, após você saber todas as 10 tabuadas de multiplicação na ordem e fora da ordem, iremos para a fase 3. E é importante que você tenha as respostas instantâneas. Então, por exemplo, 9 vezes 6, 54. Se você demora muito para falar, volta um pouquinho, treina um pouco mais. Todas essas respostas devem estar na ponta da língua. Fase 3, pessoal. Após você saber todas as tabuadas, é hora de misturar tabuadas. Olha só, 3 vezes 2, 4 vezes 6, essa tabuada não tem absolutamente nada a ver com essa. E é justamente o que você vai fazer na fase 3. Misturar os produtos de tabuadas distintas ainda dentro da multiplicação. 3 vezes 2, 4 vezes 6, 8 vezes 6, 5 vezes 10. Quando você conseguir falar todos os resultados de maneira instantânea,
você domina a tabuada. E você conseguiu fazer isso estudando apenas 10 minutos por dia. Olha que sensacional! Não é necessário que você perca tempo. Agora que você entendeu o processo na tabuada de multiplicação, você tem que saber que esse processo é idêntico na tabuada de adição, subtração e divisão. Ou seja, você escolhe o número, vai na ordem, depois você troca a ordem, depois você troca elementos de tabuadas distintas dentro da mesma operação. A mesma coisa com adição, subtração e divisão. Muito fácil. Você mesmo, sozinho, tem plenas condições de dominar a tabuada. Continuando, pessoal, uso prático da tabuada em contas simples. Por exemplo, quanto dá 17 mais 8, 23 mais 9 e 45 mais 4? Ah, Nerk, eu não sei. Eu não fiz a tabuada do 17, não fiz a tabuada do 23 e não fiz a tabuada do 45. Na verdade, a tabuada do 17 vocês fizeram, né? Porque tem lá 8 mais 17, mas tudo bem. Faz de conta que vocês não fizeram. Eu quero que você perceba o seguinte. 17 mais 8. Esquece isso. Pega o finalzinho, 7 e 8. Quanto dá 7 mais 8? Se vocês fizeram a tabuada de adição, vocês têm na ponta da língua que 7 mais 8 é 15. Então, olha só, pessoal. 17 aumentou 1 aqui. Se 7 mais 8 é 15, 17 mais 8 também vai aumentar 1 aqui. Entendi. Então, 17 mais 8 vai ser 25. Aumenta 10. De novo, que muita gente não pegou. 17 mais 8. Você sabe que 7 mais 8 é 15. Isso está na tabuada de adição. 7 mais 8, 15. Só que o exercício quer 17 mais 8. 17 mais 8, você percebe que 17 tem o 1 a mais aqui na frente do 7. Então, quando você fizer 7 mais 8, que vale 15, o que você percebe? Que esse 1 vai somar aqui na frente, com 1 que já tinha no 17. Então, 17 mais 8 vale 25. Se você quiser, é óbvio que você pode fazer 17 e 25, utilizar o algoritmo da adição. Esse processo é apenas para que você possa fazer mentalmente o cálculo de adição sem ter que utilizar o algoritmo. Continuando, pessoal, 3 mais 9 dá 12. Quanto dá 23 mais 9? Vamos ver? 3 mais 9 dá 12. E a gente percebe que nós temos 23 mais 9. Perceba que esse 1 aqui vai somar com o resultado do 2 aqui. Ou seja, se 3 mais 9 dá 12, 23 mais 9 vai dar o quê? 32. Por quê? Porque o 1 do 12 somou com o 2 do 23. Então, 23 mais 9, 32. Lógico que você, obviamente, pode utilizar o algoritmo da soma. E aqui, pessoal, 5 mais 4 é 9. Note o seguinte. Note que 7 mais 8 deu um número de 2 algarismos. 3 mais 9 deu um número de 2 algarismos. 5 mais 4 não deu um número de 2 algarismos. Deu um número de apenas um algarismo. Então, aqui é direto. Se 5 mais 4 deu 9, 45 mais 4 vai dar 49. Não altera o primeiro algarismo, o algarismo da dezena. Então, 45 mais 4 vai ficar 49. Se vocês praticarem muito, esse tipo de conta passa a ser automática também. 17 mais 8, 25. 23 mais 9, 32. 45 mais 4, 49. Mera questão de prática. Continuando, pessoal, uso prático da tabuada em conta simples. Quanto dá 17 mais 28? A gente não aprendeu a tabuada do 17 e a gente também não aprendeu a tabuada do 28. Mas eu quero que você perceba que se você utilizar o algoritmo da adição, sabendo a tabuada, fica mais simples do que se você não souber. Para quem não sabe a tabuada, vai usar o quê? Vai usar o dedo. 8 mais 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí coloca 5 embaixo. Mas você que domina a adição e a tabuada da adição vai fazer isso de maneira mais automática. 8 mais 7, 15, vai 1. 1 mais 3 vai dar 4. Olha quanto tempo eu levei para fazer essa conta. É lógico que é uma conta pequena, mas mesmo assim foi um tempo bastante curto. Se você somar todos esses pequenos tempos que você perde numa prova convencional por não saber tabuada,
a quantidade de tempo desperdiçada passa a ser absurda. Então essa é a minha dica para vocês. Domine a tabuada, mesmo que demore um pouquinho mais. Ao longo de 2 meses, dá para dominar perfeitamente todas as 4 tabuadas. Beleza, pessoal? Valeu então!